Fala galera ligada aqui no canal Elétrica em Questão. Vamos aqui com mais um exercício, agora da playlist de instalações elétricas. Será a primeira questão dessa playlist. ah, Foi elaborada para o cargo de agente técnico legislativo especializado em engenharia elétrica da ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no ano de 2010. Vamos ver o que que a banca trouxe para nós. Qual é a questão? Então, a banca fala o seguinte: o projeto de iluminação de um salão retangular com dimensões 8 por 10, usando o método dos lumes, luminárias com 4 lâmpadas fluorescentes com fluxo luminoso de 1.200 lumes cada lâmpada e distribuída de forma coerente. Fator de utilização 0,75 com um fator de depreciação 0,8 e nível mínimo de luminância de 400 lux. Deve ter no mínimo um número de luminárias igual a. Então, tipicamente, é uma questão de luminotécnica. E ele fala que tem uma sala cujo ah, o, o- as dimensões é o quê? É uma sala retangular de 8 por 10 metros, correto? E serão utilizados luminárias com 4 lâmpadas. Então, as luminárias que serão instaladas nessa sala serão aquelas luminárias com 4 lâmpadas. Então, aqui eu teria uma lâmpada, uma segunda, uma terceira e a quarta lâmpada. E aqui o conjunto todo de uma luminária. Um fluxo luminoso de 1.200 lumens cada uma dessas lâmpadas. Então, as lâmpadas são lâmpadas fluorescentes, correto? Vamos lá. Fator de depreciação 0,75, 0,8, digo, e fator de utilização 0,75. E o nível mínimo de luminância escolhida pelo projeto é 400 lux. Então, como nós devemos fazer esses cálculos baseados no método dos lumes para que possamos saber quantas luminárias? Então, essa aqui é apenas uma luminária. Quantas luminárias eu teria que instalar nessa sala para obter um nível mínimo de luminância de 400 lux? Vamos lá. Então, eu vou acrescentar aqui, eu vou dar logo para vocês as fórmulas que iremos utilizar e aqui eu vou descrever passo a passo é, cada, cada um das incógnitas aqui da- das fórmulas do método de Lumes. Então vamos lá. N, que eu jogo para vocês aqui, N vai ser um fluxo total sobre o fluxo por lâmpada. Então, vou aqui explicar um pouco mais para vocês. Quem é que seria esse N? Seria aqui, ó, o número de lâmpadas. No caso aqui, eu vou utilizar o número de luminárias, né? Correto? Porque eu vou ter uma luminária e cada luminária eu vou ter 4 lâmpadas. Então, eu vou calcular o número de luminárias. Então, eu vou fazer todos os cálculos baseados no número de luminárias. Então, aqui, ó, N vai ser o número de luminárias. Fluxo total. Então, o fluxo total será o fluxo luminoso, ó, luminoso total. Fluxo luminoso, a grandeza referente é
lumens. Então, qual o fluxo luminoso total eu devo ter aqui nessa sala para que eu tenha uma luminância de 400 lux? Então, se eu somar todas essas luminárias, então a quantidade de luminárias que eu vou ter, ter que ter um número mínimo de luminárias, né, para poder eu obter a luminância de 400 lux. Só que qual será o nível do fluxo luminoso total para que eu tenha aqui a luminância de 400 lux? Então aqui, qual será o fluxo luminoso total para que eu tenha uma luminância de 400 lux? E o fluxo por lâmpada seria o próprio fluxo luminoso, será o fluxo luminoso, também dado em lumens. Então, qual é o fluxo luminoso por lâmpada? No caso também, corrigindo aqui, ó, por luminária, que é para o nosso caso, né? Eu vou calcular o número mínimo de luminárias, correto? Então, ó, primeira formulinha aqui, ó. A fórmula que vai matar a nossa questão, né? Será o N, será o número de luminárias, será igual ao fluxo luminoso total dividido pelo fluxo luminoso por luminária. Então, o fluxo luminoso total que eu teria que ter para que seja gerado no mínimo uma luminância de 400 lux, e qual o fluxo luminoso por cada luminária. Fazendo essa divisão, eu consigo saber a quantidade de luminárias. Então, qual o número mínimo de luminárias eu teria que ter para obedecer a nossa regra dos 400 lux. Mais à frente, eu tenho que calcular o fluxo total, né? Fluxo luminoso total para obter essa luminância de 400 lux, tendo as nossas variáveis aqui de fator de utilização e o fator de depreciação também envolvidas. Então, vamos lá. Então, aqui, galera, então, o fluxo luminoso total será calculado como S vezes M sobre FU vezes FD. Então vamos lá para sabermos a que corresponde cada um desses elementos. Aqui, galera, quem seria o fluxo total? Seria justamente o nosso fluxo luminoso total em lumes, que eu terei que utilizar nesta formulinha aqui ao lado. Então, fluxo luminoso total é igual a S. Quem é S? É a área. É a área total de onde? Da nossa sala. A área total da nossa sala. Como é que eu faço o cálculo dessa área? Eu faço a multiplicação, né? A área é base vezes altura. Então, aqui a área seria x vezes y. No nosso caso o cálculo da área total de nossa sala. Então, calculando aqui a área linear dela seria área é igual a um lado, né? Lado 1 pelo segundo lado. Lado maior pelo lado menor. Então, 8 vezes 10 seria 80 metros quadrados. Então, vamos lá, galera. Quem seria o EM? O EM é o nosso nível. Ó, galera, nível de iluminância. Luminância médio da sala.
Ou seja, se eu vier com o meu luxímetro e medir aqui em vários pontos e calcular a média, então a luminância média ali da nossa sala deve ser quanto? 400 lux. Isso aqui é o próprio projetista, né? Que dependendo do tipo de habitação, qual o destino dessa sala, ele olha na norma, né, e verifica qual é o nível de luminância mínimo previsto por norma. No caso aqui, já foi determinado, isso será 400 lux. Então, o nível de, de luminância é dado em lux, certo? E aqui eu tenho o FU, que é o fator de utilização, e o FD é o fator de depreciação. Então vamos lá. Ó. O FU, fator de utilização, ele está relacionado muito com o ambiente. O ambiente onde eu estou projetando a minha iluminação. Então ele está ali ó, relacionado a paredes, então as cores das paredes, da sala, né, onde eu estou fazendo esse projeto, e também as refletâncias das luminárias, correto? Enquanto que o FD, que é o fator de depreciação, está relacionado com a manutenção, ou seja, de quanto tempo eu vou fazer a manutenção, a limpeza dessas luminárias, em quanto tempo eu vou fazer em horas, né? Eu vou fazer a limpeza de poeiras acumuladas, do tipo de poeira que será acumulado aqui. Eu vou lá na norma e faço também essa projeção. E ali, fazendo a projeção em norma, eu também tenho um fator de depreciação, correto? Então, eu aceito, por exemplo, eu aceito ali um acúmulo de poeiras, um certo acúmulo de poeiras, dependendo do fator que eu utilizar, correto? Então, aqui, ó, o fator de depreciação está relacionado principalmente com a manutenção das luminárias, ou seja, a limpeza das luminárias, correto? Então, vamos para os cálculos. Então, ó, fluxo total é igual a S. S é a nossa área. Então, já calculamos a área aqui, ó, 80 metros quadrados. Então, 80 vezes o EM. O que seria o EM? Seria o nível de luminância, né, escolhida. Nível de luminância média será 400 lux. Aqui, ó. Então, já nos dá um nível de iluminamento mínimo de iluminância. Será quanto? 400 lux. FU, fator de utilização, 0,75. Fator de depreciação, 0,8. Fluxo total, então, galera, fluxo total vai ser 800. 80 vezes 400. Né? Tem aqui 32 mil. E 0,75 vezes 0,8 dá 0,3. Correto? Galera, para nos ajudar, é, se eu dividir aqui 32 mil por 0,6, teremos uma dízima. Então, o que eu recomendo para vocês aqui, ó, para facilitar? Multiplique por 10 ali, cima e embaixo. Então, vai ficar 320 mil dividido para 6, correto? Depois simplifica, então, o fluxo total, vou deixar fracionado, correto? Então, vou simplificar aqui por 2. Então, 320 mil dividido por 2, 160 mil. 160
60.000. 6 dividido por 2, 3. 160.000 sobre 3 lumens. Então aqui eu tenho o fluxo total. E agora jogando na fórmula, vamos saber o número de luminárias. O número de luminárias vai ser quem? Fluxo total, então vou colocar aqui 160.000 sobre 3, dividido pelo fluxo por luminária. Então, fluxo luminária, como é que eu faço? Então, aqui, ó, ele fala aqui, ó, cada lâmpada terá um fluxo luminoso de 120 lumes, 1.200 lumes, 1.200 lumes. Só que em uma luminária eu terei quanto? 4 lâmpadas. Então, 4 lâmpadas, cada uma com 1.200 lumes, vezes 4, correto? Então, terei 4 vezes 2, 8. O fluxo luminoso total será quanto? 4.800 lumens. Então, esse fluxo luminoso total será o quê? Por luminária. Correto? Então, vamos lá. 4.800 lumens. Cada luminária terá ali o fluxo luminoso de 4.800 lumens. Então, aqui, ó, é 4.800 lumens. Então, N, matemáticazinha básica aqui, 160.000, 3, né? Está dividindo, passa multiplicando aqui, eu vou inverter, então essa divisão aqui eu vou inverter. 1 sobre o inverso, né? 1 sobre 4.800. Então, vamos lá. Corta, 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 corta. Então, tenho aqui N igual a 1.600. 48 vezes 3 dá 4. Correto? Então, 1.600 dividido para 144, eu vou ter uma dízima periódica aqui de 11,111. E assim vai. Correto? Então, galera, eu vou precisar de 11,11 luminárias para obter um fluxo luminoso aqui, no mínimo de 400 lux. Só que eu não posso cortar uma luminária no meio, correto? Vão ter que ter números inteiros. Se for 11, o que vai acontecer? Vai ser menos do que 11,11. Então, se eu disser que eu tenho que ter 11 luminárias, eu não vou ter uns 400 lumes, no mínimo. Eu vou ter que ter aqui, ó, arredondar para mais. Então, eu vou ter que ter o quê? 12 luminárias. Correto? Então, resposta da questão aqui da Alesp será quanto? 12 ou 12 luminárias. Ok? Beleza? Então, aguardo vocês nas próximas questões. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like.